Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que tenham tido uma boa semana, né? E desejo-lhes já, né, desde então, um bom fim de semana. E a título de sugestão, né, para aqueles que não tiveram tempo aí de assistir as videoaulas ou lerem a apostila, né, que o façam aí no sábado e no domingo. E qualquer dúvida que tiverem, mesmo que não seja o dia da nossa aula, viu, moçada? Me procurem, eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, tá? Contem comigo, viu? Bom, conforme nós comentamos a aula passada, nós temos aula hoje, né, dia 21, e para o pessoal do matutino, dia 22. Depois nós temos no dia 28, para o pessoal do matutino, dia 29, e depois junho, sendo que junho nós temos aí aquelas 2 semanas de avaliação, que se tudo é, é, for, né, conforme está no calendário, nós temos aí 1 semana, 2 de para aplicarmos provas e trabalhos. Bom, como os professores acabam aplicando tudo durante essas semanas, o que eu vou fazer? Eu vou amanhã, até amanhã, eu vou colocar aqui no WhatsApp um trabalho para nós fazermos até o dia 4 de junho para o noturno, até dia 5 de junho para o matutino, né? Um trabalho bem tranquilo, valendo 5 pontos, nosso primeiro trabalho do segundo bimestre. E eu vou pensar numa coisa bem bacana, mas tudo indica que tem a ver aí com assistir um documentário, para nós aproveitarmos essa modalidade, né, de assistirmos vídeos, filmes, né, e até algumas leituras complementares. Então, até amanhã, para vocês terem aí 2 semanas, né, para poderem confeccionar o trabalho. Eu já mando aqui, disponibilizo no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, para ser entregue no dia 4 de junho. Eu até queria comentar também que eu assisti um documentário muito bacana, que eu lembrei muito de vocês, que se chama a Maçã de Eva, né? É um documentário que tem no YouTube gratuitamente. E tem também no Netflix, para quem eu tenho, né? Lá no Netflix ele está no original e no YouTube dublado, né? Mas enfim, não importa, os dois são vão ao resultado, né? Ao fim que a gente quer, que é justamente fazer toda uma reflexão a respeito de alguns direitos humanos e, em especial, conhecer, né, a estrutura organizacional da própria ONU, que nesse documentário deixa bem claro. Então, A Maçã de Eva é um documentário que trata sobre a mutilação genital feminina, em especial em alguns países da África, né? E a gente sabe que essa é uma das formas mais brutais aí de violência contra a mulher, até mesmo porque o direito à sexualidade feminina é um direito humano por excelência, né? E a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2012, ela divulgou uma resolução unânime, né, a favor da eliminação da mutilação genital feminina. E isso já foi aí um tremendo avanço, né? Embora a gente saiba, né, que ainda é uma prática que persiste. E nesse documentário, vários profissionais da área vêm, né, dizendo a importância de todos nós, como cidadãos, né, de acreditarmos na possibilidade da aplicação desses direitos humanos para que em breve, né, fatos como esse deixam de existir, tá? Então vale a pena vocês assistirem, viu, moçada? E depois, se sim, né, alguém tiver interesse, quiser vir fazer algum comentário, poder usar inclusive aqui o WhatsApp para que todas as pessoas possam ouvir e a gente fazer um debate aí sobre o assunto, tá? Bom, moçada, hoje a nossa aula vai falar sobre o processo na corte,
né? Nós já falamos do Sistema Interamericano, falamos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, depois, na aula passada, nós falamos sobre a Corte, né, Interamericana, e hoje nós vamos ver como é que se dá o processo na Corte Interamericana, tá? Então, moçada, submetido o caso, né, à Corte, o tribunal, assim como a comissão, né, já fizeram, ele examinará aí a presença de requisitos de admissibilidade, né, verificando, por exemplo, se houve, né, o esgotamento aí de todos os recursos internos e se o caso não está aí sob apreciação de um outro órgão internacional, né? Então, no ponto aqui, vale recordar que o requisito de esgotamento dos recursos internos, ele pode ser dispensado quando se verifica, né, que inexistem aí recursos internos ou os mesmos são ineficientes, tá? Vale recordar também, moçada, que a corte ela somente conhecerá do caso, né, se os estados envolvidos eles tiverem aí declarado reconhecer a sua competência, né, para o caso, pois lembrando aí a competência da corte ela tem natureza facultativa, né? Admitido o caso, então, o processo seguirá assegurando-se aí todas as garantias processuais, né? Como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Deve ser oportunizada uma ampla instrução probatória, tá, moçada? Com admissão aí de todos os meios de prova, inclusive o testemunhal. Bom, as vítimas e outras pessoas, né, poderão participar autonomamente aí do processo, apresentando solicitações, argumentos e provas de forma autônoma, tá? Moçada, as vítimas que não tenham representante constituído, elas serão assistidas por um defensor público interamericano, conforme nós comentamos aí na aula passada, né? Então, durante o processo, a corte ela poderá proferir decisões cautelares, né? Quando se fizer necessário aí evitar danos irreparáveis às pessoas. Ao final, a corte decidirá, né? E decidindo que o Estado acusado descumpriu, né, as obrigações internacionais, poderá determinar aí uma série de medidas. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essas medidas provisórias adotadas pela Corte. A corte, moçada, ela pode adotar medidas provisórias, né, que são decisões judiciais cautelares, proferidas aí em casos de gravidade e de urgência, quando se fizer também necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, conforme nós comentamos, né? Só que as medidas provisórias adotadas pela Corte Interamericana, elas não devem ser confundidas pelas medidas provisórias previstas no direito brasileiro, que são espécies aí normativas, né, editadas pelo presidente da República com força de lei ordinária. Então, como se percebe, uma são decisões judiciais e outras, né, são espécies normativas com força de lei, tá? As medidas provisórias, elas podem ser requeridas à corte, né, antes mesmo até da instauração do processo judicial, como se fossem aí uma ação cautelar preparatória. Se o processo ainda não tiver sido deflagrado, né, então a comissão poderá requerer a medida, tá? Já estando, né, o caso aí sob apreciação do tribunal, aí o pedido poderá ser feito também por pessoas e por ONGs, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da decisão final, né? Se a corte ela decidir
por violação de direito protegido na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela condenará o Estado réu e determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do direito violado, bem como, se for possível, que sejam reparadas as consequências da medida, né, ou situação aí que haja configurado a violação ao direito, e poderá ainda também determinar o pagamento de uma indenização justa, né, à pessoa lesada. Tá? Então, as decisões da corte, naturalmente, elas têm força vinculante, né? E tem também caráter obrigatório para os estados, segundo a própria Convenção americana, se comprometem aí a cumprir as decisões da corte em todos os casos em que forem parte. Em todo caso, a sentença da corte ela deve ser fundamentada, né, e será definitiva e inapelável. Se a sentença não for unânime, aí o juiz que tiver divergido, né, ele terá o direito aí que se agregue à sentença ou seu voto, né, dissidente ou individual, tá? E havendo divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, então qualquer das partes do processo poderá, dentro de um prazo de 90 dias, a contar da notificação da sentença, pedir ao tribunal que esclareça o ponto, né, tendo aí uma espécie de embargos de declaração. Tá? Então, pedir ao tribunal que esclareça a sentença dentro desse prazo de 90 dias é um direito quando há aí divergência no sentido ou no alcance dessa sentença. Bom, vamos falar do cumprimento das decisões da Corte, né? Conforme a Convenção Americana, os estados eles se comprometem a cumprir as decisões da Corte em todos os casos que forem parte, né? De onde decorre aí que o cumprimento das decisões ele deve ser feito de maneira voluntária, e isso tem sido observado pelo Estado brasileiro. Se a decisão da Corte ela determinar, por exemplo, o pagamento de indenização compensatória e não houver o cumprimento, né, o cumprimento voluntário, a sentença ela deve ser executada no país respectivo, né, pelo procedimento interno vigente para a execução da sentença contra o Estado. Então, nessa esteira, moçada, havendo necessidade aí de executar a parte indenizatória, né, a execução ela deve ser promovida perante os órgãos nacionais do Estado condenado, né, seguindo aí os procedimentos previstos no direito nacional desse Estado. Tá? No caso brasileiro, o credor ele deverá promover uma execução na Justiça Brasileira contra a União, né, na vara federal, territorialmente aí competente, seguindo o rito dos precatórios, né, que é o procedimento aí previsto no direito brasileiro para execução de sentenças contra o Estado. É importante também, moçada, registrar que as decisões da Corte Interamericana, elas não precisam ser homologadas por qualquer tribunal brasileiro, né? Podendo ser executadas diretamente perante o juízo federal, territorialmente competente, conforme nós comentamos, sem necessidade aí de anuência de qualquer outro órgão nacional. Nesse ponto aqui, cabe até fazer uma referência a um artigo que é o 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal de 88, né? E um esclarecimento também. Conforme esse artigo, compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder
e homologar sentenças estrangeiras, de onde decorre, né, que uma sentença estrangeira, para ser executada no Brasil, ela precisa ser homologada pelo STJ. Bom, entretanto, moçada, isso não se aplica no caso das decisões da Corte Interamericana, porque ali se trata de sentença internacional, que não se confunde com sentença estrangeira, tá? Sentença estrangeira é uma sentença que é proferida por um órgão estrangeiro, né, que integra aí a estrutura judiciária de outro país e que não exerce aí jurisdição sobre o Brasil e que é proferida num processo alheio ao Estado brasileiro. De outro modo, né, a sentença internacional é uma sentença proferida por um órgão que integra a estrutura de uma entidade superestatal, como é o caso da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, que exerce uma jurisdição sobre o Brasil, né, e que é proferida também num processo em que o Estado brasileiro é parte, tá? E é exatamente assim que ocorre em relação às decisões aí da Corte Interamericana. Então, como vimos, as sentenças da Corte, elas são proferidas por um órgão cuja jurisdição o Brasil se submete, tá? E em processos os quais o Estado brasileiro é parte, sendo qualificadas, né, pois, como sentenças internacionais, não havendo aí nenhuma necessidade de homologação pelo STJ ou por qualquer outro órgão brasileiro. Bom, moçada, vamos falar um pouquinho sobre alguns casos que foram julgados pela Corte Interamericana que envolvendo aí o Brasil, né? Nós temos alguns, hoje vamos falar de uns 4, 5. O primeiro é o caso Ximenes Lopes, né, que foi julgado pela Corte Interamericana e envolvendo o Brasil. Esse caso, Ximenes Lopes, ele foi o primeiro caso de condenação do Brasil, né? Nesse caso, discutiu-se a responsabilidade do Brasil pela morte de Damião Ximenes Lopes, que era portador de deficiência mental, supostamente aí submetido a condições desumanas e degradantes durante a sua hospitalização. Alegava-se, né, que a vítima teria sido alvo aí de golpes, né, e ataques contra sua integridade pessoal que lhe causaram a sua morte, né, por funcionários aí da unidade hospitalar na qual ele se encontrava submetido aí a um tratamento psiquiátrico, né. Isso aconteceu no município de Sobral, no Ceará. O caso foi submetido ao tribunal pela Comissão Interamericana, que foi provocada por uma petição apresentada aí pela irmã da vítima, né, pela irmã, então, do Ximenes Lopes. A corte, moçada, decidiu que houve violação à integridade pessoal do Ximenes e também dos seus familiares, né? Bem como, né, que o Brasil estava omisso aí na investigação dos fatos, condenando o Estado brasileiro, primeiro, a indenizar os familiares da vítima num total de 140 mil dólares, isso aconteceu em 2006, né? Investigar os fatos e sancionar os responsáveis, publicar a sentença no Diário Oficial e também em um jornal de circulação nacional, continuar desenvolvendo um programa aí de formação e capacitação para o pessoal médico, né, de psiquiatria, de psicologia, de enfermagem, auxiliares de enfermagem, né, e para todas as pessoas vinculadas aí ao atendimento da saúde mental, em especial sobre os princípios que devem reger o trato, né, das pessoas com deficiência mental, conforme aí os padrões internacionais sobre a matéria.
O outro caso que nós temos é o caso Nogueira de Carvalho. É um caso que aconteceu em 2006. Nesse caso, discutiu-se, né, a falta de diligência do Brasil no processo de investigação dos fatos, né, e punição também dos responsáveis pela morte de Francisco Gilson Nogueira de Carvalho, um advogado defensor dos direitos humanos, né, que foi assassinado em 1996 lá no Rio Grande do Norte. O advogado, ele denunciava crimes cometidos por um suposto grupo de extermínio, né, de que fariam parte aí alguns policiais civis e outros funcionários estatais, conhecidos como Meninos de Ouro, né, e cuidava das causas penais, né, iniciadas aí em decorrência desses crimes. O caso ele foi submetido ao tribunal também por meio da Comissão Interamericana, que foi provocada aí por uma petição apresentada pelo Centro de Direitos Humanos, né, e Memória Popular. Os autores da petição, moçada, eles alegavam que o Estado brasileiro havia faltado com as suas obrigações de garantir a Gilson Nogueira, né, de Carvalho, o direito à vida e de realizar aí uma investigação séria sobre a sua morte. E também de processar os responsáveis e promover também os recursos judiciais adequados, né? A corte ela decidiu que, à luz, né, do suporte fático que instruiu aí o processo no tribunal, não teria sido demonstrado que o Brasil teria violado os direitos assegurados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e foi o motivo pelo qual arquivou aí o expediente. Tá? Outro caso é o caso Escher, de 2009. Né? Nesse caso, moçada, discutiu-se a interceptação e o monitoramento de linhas telefônicas feitas de maneira ilegal pela Polícia Militar do Estado do Paraná entre abril e junho de 1999, em detrimento aí do direito à privacidade das vítimas. Né? O caso foi submetido também ao tribunal por meio da Comissão Interamericana, que foi provocada aí por uma petição apresentada pelas organizações Rede Nacional de Advogados Populares e também Justiça Global. Né? A Corte, nesse caso, ela decidiu que houve sim violação, diferente do caso anterior, né, ao Pacto de São José da Costa Rica, e condenou o Brasil aí a indenizar cada vítima em $20.000, né, e também condenou a publicar parte da sentença no Diário Oficial e em jornais, né, de ampla circulação nacional, e a investigar também os fatos que ensejaram o caso. Tá? Outro caso é o que ficou muito conhecido, é o caso Garibaldi, de 2009. Nesse caso, discutiu-se, né, a falta de investigação, desculpa, moçada, por parte das autoridades brasileiras no homicídio do 7º Garibaldi, que era um trabalhador sem terra, né, que ocupava aí uma fazenda em Querência do Norte, lá no Paraná. O caso ele foi submetido também ao tribunal por meio da Comissão Interamericana, que foi provocada aí por uma petição apresentada por organizações, né? E a Corte, nesse caso, condenou o Brasil a indenizar aí os familiares da vítima num total de $200.000, né? A publicar aí também parte da sentença no Diário Oficial e em jornais de ampla circulação nacional, e também condenou o Brasil a conduzir eficazmente, de eficácia, né, um inquérito e o processo para identificar, para julgar e sancionar aí os responsáveis pela morte de Garibaldi.
Outro caso que nós temos é o Gomes Lund, que é um caso que aconteceu em 2010, né? Nesse caso, discutiu-se aí a responsabilidade do Brasil pela não apuração da violação dos direitos humanos decorrentes da detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, né, resultantes aí de operações do Exército Brasileiro empreendidas entre 1972 e 1975, com o objetivo aí de erradicar a guerrilha do Araguaia, né, ocorrida na região amazônica do Brasil entre o fim dos anos 60 e início dos anos 70. Então, já no contexto aí da ditadura militar do Brasil. Então, considerando que o Brasil reconheceu a competência da Corte apenas para julgar fatos ocorridos após a declaração do reconhecimento de competência do órgão, o que ocorreu em 1998, conforme a aula passada, né? Cabe aí um esclarecimento sobre o aspecto temporal da competência da Corte nesse caso. Então, como poderia a Corte julgar fatos ocorridos nos anos 70 se o Brasil reconheceu a competência do órgão da Corte somente em 1998, né? Então, a Corte, moçada, ela não julgou as condutas praticadas aí pelo Estado brasileiro nos anos 70 e ela nem teria competência para isso, né? Mas sim a conduta praticada posteriormente a 10 de dezembro de 1998 de não apuração dos fatos. Então, o que configura aí uma violação específica e autônoma à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. No caso, discutiu-se também a validade da lei da anistia brasileira, que serviu aí de base, né, para o Estado brasileiro não investigar, julgar, né, e punir os responsáveis aí pelas condutas denunciadas, confrontada com a obrigação dos estados de trazer aí à sociedade as verdades de fatos, né, e investigar, processar e punir graves violações de direitos humanos. O Brasil ele alegava não ter apurado os fatos em virtude da existência da lei da anistia, né, que, segundo entendia, né, extinguiria aí o dever de apurar e punir os responsáveis pela prática de tais condutas que decorre aí de obrigações internacionais cogentes e não podendo ser afastadas aí por leis nacionais. Então, julgando o caso, a Corte entendeu que a lei brasileira de anistia é incompatível com a Convenção Americana, né, sobre Direitos Humanos, sendo, então, declarou a invalidade da lei, né, e nessa esteira aí condenou o Brasil pela violação dos dispositivos da Convenção. Muito interessante isso, né? E mais um caso, e os demais nós vamos trabalhar na próxima aula, que é o dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que eu já cheguei a comentar numa aula anterior, que é o caso daqueles trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, que envolve aí a prática de trabalho forçado, né, escravidão, desaparecimento de adolescentes, né, de uma fazenda situada aí no norte do estado do Pará. Então, moçada, na próxima aula nós voltamos, vamos contar mais alguns casos, né, em que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana. E sem falta, até amanhã eu já coloco aí o trabalho que vocês vão realizar e vão entregar no dia 4 de junho com um valor de 5 pontos, tá? Eu vou tentar gravar um áudio explicativo de como e o que vocês devem fazer. E fiquem bem, né? Fiquem com Deus. Tô aqui, tá? O que vocês precisarem. Um abraço apertado e até bem breve.